Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do momento em que você estiver ouvindo essa palavra. Que a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, inunde abundantemente o seu coração, enche o teu coração plenamente. E glórias a Jesus pela sua vida. Hoje eu quero tratar de um assunto aqui, um tanto quanto difícil de lidar. Nós estamos em 2022, nós estamos vivendo um momento de eleições, onde muitas pessoas saíram à rua em favor do presidente que estava constituído contra o que foi eleito, por uma série de motivos. E muitas pessoas saíram às ruas para exigir que fosse recontado votos, que houvesse o cancelamento daquele que foi eleito, ok? E muita gente está lutando, acreditando que o mundo espiritual vai vencer com protesto na rua. Eu quero trazer aqui um assunto interessante e quero que você, por favor, não estou invalidando, o protesto é legítimo, eu posso protestar, eu posso reclamar, eu sou um nacionalista também, mas eu quero tratar de outro assunto, só estou usando esse exemplo para mostrar como é que a igreja vence, ok? Vamos lá. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, nós vamos encontrar uma situação onde o apóstolo Pedro, juntamente com João, juntamente com os demais apóstolos, ele prega uma mensagem e muitas pessoas se convertem. Um homem que era paralítico e ficava à porta do templo foi curado e muita gente recebeu a Cristo em Israel. E deixa eu dizer um detalhe, os mesmos ali naquele templo onde Pedro foi pregar são os mesmos que perseguiram a Jesus, os mesmos que tinham ódio dos cristãos, de Cristo, agora vão perseguir os cristãos. Isso é automático, o reino das trevas perseguindo o reino da luz. E eles pregam o evangelho, eles curam um cara que era paralítico de nascença na porta do templo. E de repente eles pregam o evangelho, muitas pessoas se convertem, a igreja é fundamentada, é fundada. E aí vieram os guardas, junto com os guardas do Sinédrio, os religiosos, e detiveram Pedro e João. E levaram Pedro e João adiante deles, para interrogá-los. E eles chegam para Pedro e João e dizem para ele: com que autoridade vocês estão fazendo isso? Aí eles falam que não é por autoridade deles ou pelo nome deles, mas é no nome de Jesus Cristo, a quem Deus levantou, que aquele homem recebeu plena saúde. Então eles saem de perto dos discípulos e eles vão se reunir. E eles vão ver o que eles podem fazer para cessar aquela pregação que era totalmente contrária à pregação deles, a pregação de uma religião hipócrita da velha aliança. Então eles vão se reunir e dizem: bom, o que nós vamos fazer com esses homens? Um sinal notório aconteceu, aquele cara era paralítico, todo mundo conhecia, e ele foi curado, nós não podemos negar isso, não há como negar o que aconteceu através deles. Vamos fazer o seguinte, vamos ameaçá-los para que eles não falem e nem ensinem mais em nome de Jesus. É nesse ponto que eu quero pegar, está no livro de Atos, capítulo de número 4, por gentileza, leia. Eles iam ameaçar os discípulos para que não falassem do nome de Jesus e nem ensinassem o evangelho. Não era a lei, eles não estavam ensinando a lei já foi abolida, era o evangelho. Eles não queriam que ensinasse o evangelho e não ensinassem em nome de Jesus de forma alguma. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para eles e disse assim: por acaso é justo entre nós e vós ouvirmos a vós e não a Deus? Ou seja, nós devemos obedecer vocês ou nós devemos dar ouvidos a Deus e pregar o seu filho? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos.
Pedro ele diz, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Hoje em dia está muito difícil alguém incentivar um cristão a sair pelas ruas, a ir às casas para pregar evangelho. Hoje em dia as pessoas querem pregar a lei dentro de 4 paredes. Hoje em dia as pessoas querem pregar somente aquilo que condiz com riqueza, com sabedoria humana, teológica, que para mim não edifica ninguém, do que pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, eu sou negligente em sair e pregar o evangelho. Eu não quero aprender o evangelho de Cristo, eu quero pregar a lei de Moisés que foi abolida, eu quero dinheiro, eu quero riqueza, eu quero glória, a marca da besta. Mas eu não quero pregar Jesus. Porque dentro de 4 paredes é cômodo, porque dentro de 4 paredes eu me sinto seguro, eu recebo bênçãos, eu estou à vontade, então eu fico dentro da igreja. E os pastores também não querem, desculpem, não são todos, tá? Mas pastores que não querem estimular as pessoas ao evangelismo. Estimular as pessoas a saírem das 4 paredes. Por quê? Porque eles estando ali dentro, eles estão debaixo das suas ordens, eles estão dizimando, eles estão dando lucro, eles estão ali glorificando o nome de pessoas e esquecendo que tem pessoas morrendo lá fora. Um dia eu cheguei na igreja, o pastor ministrou o evangelho e disse num domingo, o que você está fazendo aqui que você não foi buscar ninguém lá fora? E eu recebi aquilo para mim, falei, o que eu estou fazendo aqui hoje que eu devia estar pregando na rua? Indo a alguma casa, conquistando alguém, eu não trouxe ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente está saindo na rua e protestando por sistema político melhor para ele. Mas não está saindo na rua para pregar Cristo. Estão saindo na rua reclamando do sistema de governo da nação, mas não saem para a rua com o mesmo ímpeto, com a mesma coragem, com a mesma dedicação para pregar Jesus. Aí depois vão culpar quem? Eu fiquei muito chateado, muito triste, porque muitos pastores começaram a acusar os irmãos, dizer que a culpa do sistema de esquerda ter ganho é porque irmãos que são os culpados. Eu fico triste com isso. Exercer o direito de voto é algo da terra. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Eu fico triste com pastores que criaram uma igreja incompetente para o evangelho e agora estão chamando essa igreja de incompetente, mas esqueceram que quem formou e criou e fez assim foi ele mesmo. É fácil falar de cima de um púlpito e ameaçar os irmãos, mas não estimular e não dar exemplo. É triste eu ter que dizer isso, eu falo isso aqui com uma convicção tremenda do que eu estou falando é certo, porque eu vivo isso. Não sou melhor que ninguém, não vou dizer o que faço, eu deixo de fazer, mas hoje eu sou contra a igreja em 4 paredes. Meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, aprenda o evangelho de Mateus até Judas, esquece Apocalipse, esquece o Velho Testamento, aprenda a nova aliança de Cristo Jesus, vá à rua, mostre que Cristo pagou com seu sangue por essa pessoa comprando do diabo, recebeu todas as maldições na cruz sozinho e venceu a morte porque ele não suportou ficar sem você na eternidade, então ele te dá a vida eterna. Isso é evangelho, o resto é especulação. Pregue a graça de Deus às pessoas, não as maldições da velha aliança que Jesus já recebeu na cruz. Tenha coragem de ir contra um sistema religioso falido. Faça a diferença enquanto é tempo. A mesma ousadia que você teve para sair na rua, para protestar no sistema político, tenha ousadia para sair na rua e levar as pessoas a Cristo e enfrentar Satanás. Sai do teu comodismo. Volta e meia eu estou andando no meu carro, ligo numa rádio dita evangélica e estão pregando Moisés no Egito. Quem falou para você que Jesus está com Moisés no Egito? Jesus veio aqui, morreu numa cruz, pagou com seu sangue, venceu a morte, destruiu as maldições da velha aliança, que eram 613 maldições, e disse, vai lá e prega o meu evangelho. Porque todos que vieram antes de mim, João 10, são ladrões e salteadores. Todos que vieram antes de Cristo são ladrões e salteadores. Se a igreja hoje for perseguida, não pense que ela vai acabar. Para de chorar nos cantinhos, ai, a igreja vai... O diabo, você tem medo do diabo? Você está mal na foto. Jesus disse que passarão os céus e a terra, a velha aliança já passou, a criação material passou, Jesus criou um reino novo, um reino espiritual, onde toda sorte de bênção da região celestial desce sobre aquele que está em Cristo. E você está com medo de um derrotado? É bom você não sair mesmo. Primeiro aprenda e creia em Cristo. Sepulta a velha criação porque você não batizou, você tomou um banho. E obedeça o que Cristo falou. Hoje a mensagem é acerca do evangelismo.
E eu espero continuar assim. Se a igreja for perseguida no Brasil, grava isso no teu coração. A tua casa é livre. O teu vizinho precisa de você. O teu colega de escola oprimido precisa de você. E você é porta-voz de boas novas. Deixa de ser preguiçoso, de nem ler a Bíblia e chegar lá na igreja para ouvir 15 minutos de uma mensagem que às vezes está até distorcida. E começa a aprender o evangelho na sua casa. Começa a pedir Espírito Santo, me desperta. Os discípulos nesse texto, eles dizem, nós não podemos deixar de ouvir daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E aí eles ameaçam eles ainda mais, para não falar no nome de Jesus. Dão uma surra nele e mandam embora. Sabe o que eles fazem? Eles não fazem como a igreja de hoje. Fica choramingando. Não. Eles vão se reunir dos irmãos. Felizes por terem sido dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. E eles não ficaram orando, ai, Jesus, coitadinho de mim, olha, tá perseguindo a igreja, estamos ferrados, Jesus. Não, não, não. Senhor, nós te rendemos graças. Essa é a oração deles. Porque nós somos dignos de sofrer por amor ao seu nome. Agora, concede, Senhor, eita, aos teus servos, intrepidez, ousadia, para falarmos no nome do teu santo servo Jesus. E enquanto nós pregamos o teu filho, faça milagre, cure os enfermos, ajuda-nos a expulsar os demônios. A palavra do Senhor em Atos diz que o lugar em que eles estavam tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo e saíram ali com ousadia, pregando o evangelho, e todos viam a graça e o poder que estava na vida deles. Milagres eram feitos e milhares de pessoas se convertiam. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você não sabe a potência que você é. Você não sabe o potencial que você tem. Hoje eu estou querendo te despertar. Não estou ofendendo a igreja, não. Eu estou falando uma verdade. Eu estou falando uma verdade. Eu quero chamar a atenção dos pastores. Você não ensinou as pessoas a saírem para a rua pregar. Você não estimulou a isso. Você estimulou a dizimar, ganhar dinheiro, ser um grande empresário. E deixa eu te dizer uma coisa, Satanás não tem medo de dinheiro. Satanás não tem medo de político. Satanás não tem medo de leis humanas, porque ele não respeita e ele mesmo as cria. Agora Satanás se treme todo diante de um cristão que é convicto pela fé daquilo que ele é em Cristo, de que ele é um embaixador de Cristo na terra, que tem o poder de julgar o diabo do Velho Testamento, lá o criador da velha aliança, e Satanás, seu filhinho, e lançá-lo no inferno. Porque a palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, 3 e 4 diz que os cristãos, não Jesus nem Deus, vão julgar os anjos e o mundo. Desperta você, meu irmão. Desperta você, minha irmã. Fale com Jesus agora e diga, Jesus, tudo isso que o irmão falou, todas as ferramentas, os dons espirituais de cura, de milagre, autoridade para expulsar demônios, nos foram já outorgadas, já são nossas, então derrame em mim. Fala como os discípulos, me dá ousadia, para que preguemos o evangelho, e enquanto pregamos o nome do teu santo servo Jesus, faça curas, milagres, mostre sinais, maravilhas. Isso é seu, isso foi conquistado na cruz e dado a você pelo Espírito Santo. Você tem, meu irmão, minha irmã, não duvide disso. Suas mãos, sua vida, a tua boca é para pregar Cristo. Hoje, peça a Jesus. Se houver uma perseguição à igreja, não pensa que ela vai acabar, não. Passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra nunca. 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 Mateus 25, 35, nunca vai passar. Enquanto Jesus não cumprir o propósito dele, que é resgatar todos os que hão de crer nele, essa palavra não deixa de ser pregada. Se você conhece alguém que está sofrendo, se você conhece alguém que está com uma doença, se você conhece alguém que está com uma depressão, você vai lá agora, você vai orar e com convicção dizer, Jesus te dá cura. Não se preocupe com o resultado imediato. Diga, eu te digo que você está perdoado e Jesus te dá cura. Ele fez isso por você. Em nome de Jesus você é curado. E ele vai ser curado. Hoje é um dia, eu quero orar pela sua vida. Eu sou missionário. Meu nome é Eduardo Vietes da Pena. Sou missionário. Tá? Prego há 23 anos na rua. Cadeia, prostíbulo, praças, para travestis, para
drogados, para traficantes, enfim, para todas. E vi muita coisa linda acontecer, pelo simples fato de ter crido que Jesus podia fazer. Eu quero orar pela sua vida. Você que dentro da igreja ninguém te deu oportunidade, o mundo está te esperando. O apóstolo Paulo em Romanos diz que há uma ardente expectação na criação, pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe o que significa isso? A criação, os homens criados que estão na mão do diabo, esse mundo, até os anjos, estão na expectativa de que você tome uma atitude, saia do teu comodismo, saia da tua casa com ousadia, anuncie Jesus para eles. Essa é a expectação deles. Eu não estou falando de quem esteve dentro da igreja e desprezou o evangelho. Não. Eu estou falando para aqueles que estão sem esperança. E você sabe disso, você, meu irmão, não tenha medo. Eu vou orar por você. E a unção e a graça que está sobre a minha vida é a mesma que Jesus quer derramar na sua. Só que você não tinha compreendido isso ainda. Então, nesse momento, eu quero que você, onde você estiver, eu estou aqui com muito temor no meu coração, com muito amor, com muita convicção de que você será uma bomba para lançar no inferno e destruir todas as obras do diabo e resgatar milhares de almas para o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Não que eu precisasse, mas eu quero. Então, nesse momento, onde você estiver, se o teu coração está queimando aí, é o Espírito Santo, que quer despertar você para que você seja um grande pregador do Evangelho, anunciador de boas obras, de boas novas, resgatador de almas, perdoador de almas. Você é aquele que vai entrar nos lugares onde ninguém quer entrar. E Jesus vai entrar com você e fazer coisas lindas. Eu quero orar por você. Glórias a Jesus. Pai, todo o espírito de medo que está assolando a vida desse irmão e dessa irmã, tudo que paralisa a fé e a ação dessa pessoa, Senhor, desse meu amado irmão, amada irmã, que o coração arde para fazer a obra, mas dentro de quatro paredes ninguém lhe dá oportunidade. Para ele que talvez já desanimou, já desperta ele agora, Espírito Santo. Assim como os discípulos oraram depois de ser perseguido lá em Atos 4. Senhor, nos dê intrepidez para falar do teu nome. Senhor, enquanto nós estivermos pregando o nome do teu santo servo Jesus, faça curas, milagres, maravilhas. Senhor, faz tremer o lugar onde está essa pessoa agora. Espírito Santo, Remadocaia. Faz tremer agora o lugar onde essa pessoa está. Faz com que ela sinta, Senhor, a tua graça, o teu amor, que ela seja despertada com potencial, com amor, com poder, para levar esse evangelho. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ao Senhor eu peço, ao diabo eu ordeno, seja paralisada a ação do inimigo, seja amarrada a ação do inimigo, expulso todos os anjos de Yahvé do inferno e expulso os demônios de Satanás agora. Que venha agora o Espírito Santo, o espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem, de convicção sobre essas vidas. Que o teu amor se manifeste agora de uma forma gloriosa. E que este irmão e esta irmã seja um canal de bênção onde passar. Fale do teu amor. Senhor, destrava agora a boca e a língua dessa pessoa. Destrava, Senhor. Destrava o seu coração, a sua mente. Abre os olhos do entendimento dessa pessoa para compreender, Senhor, o Evangelho, as boas novas, para que ele seja um pregador eficiente e seja um grande ganhador de alma e seja muito recompensado lá em cima, mais do que eu e que muitos que já pregaram. Porque o Senhor foi humilde, o Senhor disse que aquele que crê no Senhor fará obras iguais e maiores que as tuas. Que ele faça obras muito maiores que as minhas, Senhor. Que o seu nome seja anunciado tremendamente e que a tua graça alcance milhares de pessoas. É assim que eu oro, crendo e confirmo em nome de Jesus. Graças te dou. Amém.